Você já imaginou como seria se você pudesse lembrar de tudo aquilo que você estudou de forma natural e sem esforço? Já imaginou como isso seria bom? Sem sombra de dúvidas, uma das perguntas que eu mais recebo é como que eu posso memorizar, como que eu posso decorar, como que eu posso aprender de uma forma muito rápida, como que eu posso gravar todas as informações que eu estudei aqui na minha cabeça e não esquecer mais. Nesse vídeo de hoje, vamos falar como que você vai fazer para transformar a sua memória com ferramentas poderosas que vão aumentar a sua inteligência. É isso mesmo. Vinícius, tem como aumentar a inteligência? Tem sim. Isso se explica, obviamente, dentro da neurociência através da técnica, né, de neuroplasticidade, que é a capacidade que teu cérebro tem de se expandir. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é fazer com que você consiga ter uma mente ágil, rápida, que você consiga lembrar das coisas que você estudou, que você consiga entender melhor das coisas que você está estudando. Imagina você precisar fazer uma prova, imagina você estar num debate, ou você está, sei lá, querendo gravar um vídeo e você está com dificuldade de acessar determinadas memórias. É o que a gente vai falar hoje. A gente vai explorar tópicos, vez ou outra você vai ver que eu vou ler, porque eu deixei aqui tópicos bem elaborados para que eu não possa perder nenhum detalhe para trazer para vocês, ok? Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, a gente vai começar a entender e a explorar como a memória funciona. Ah, mas para que eu preciso saber disso, Vinícius? Eu quero a estratégia. Não. Se você está aprendendo algo ao qual não tem um contexto, aquilo perde completamente, né, a funcionalidade. Por exemplo, dentro da psicologia, uma das formas de maior eficiência da psicoterapia é você ensinar o seu paciente o porquê que ele tem que fazer aquilo, para que ele tem que fazer aquilo e os benefícios que ele vai ter diante daquilo dali. Então a gente precisa entender. Lembre-se disso. Eu defendo a base de que você precisa entender os princípios que vão nortear toda a tua trajetória. Lembre-se, não se começa a construir uma casa pelo teto, meus amores. Fechou? Então, a gente vai entender como funciona a memória. Depois, na segunda parte dessa aula, as técnicas práticas de memorização. E na terceira parte dessa aula, estratégias para o aprendizado acelerado. Então essa é a terceira parte. É o aprendizado acelerado. Como que você vai aprender mais rápido, de uma forma rápida e eficiente também. Não adianta só aprender rápido se você não for aprender de forma eficiente, beleza? Então, bora pro vídeo. Como que a memória funciona? A primeira coisa que você precisa entender é que a memória ela é dividida em 3 partes. Em 3 principais funções. A gente vai ter a memória sensorial, a gente vai ter a memória de curto prazo e a gente vai ter a memória de longo prazo. Cientificamente falando, isso há controvérsias. Aqui vai ser por uma forma de você conseguir ter uma melhor percepção desse entendimento, ok? Para que você possa, para poder ficar mais prático o ensinamento. Fechou? Então vamos lá. Pense na memória sensorial como um rascunho rápido. A memória sensorial é como se fosse um rascunho rápido. É sensorial. Você vai ter, através dos seus sensores ali, é sensorial. É um rascunho, algo rápido. A memória de curto prazo é como se fosse uma nota de um post-it. Curto prazo. É um post-it que você cola e que pode acontecer até daquele post-it, dependendo do tempo, ele apagar ou ele descolar da onde você colocou ele e ele sumir. Desaparecer. Agora, já a memória de longo prazo, ela funciona como se fosse um livro na prateleira. Ou seja, eu preciso de uma informação que está em um desses livros e eu consigo facilmente acessar essa memória. Através das estratégias, obviamente, né? Porque você precisa entender que existem coisas que você estudou que você não lembra. E existem coisas que você estudou que você precisava lembrar, mas você tem dificuldade, você não consegue lembrar, mas você estudou. E às vezes você se sente burro por não conseguir lembrar de algo que você estudou, quando na verdade o que te falta é algumas técnicas e estratégias. Eu vou te confessar que durante muito tempo eu tive muita cautela para falar sobre esse negócio de memorização. Porque as pessoas querem memorizar como se fosse um jogo, para que eu possa memorizar algo, e muitas das coisas que eu tive que memorizar na faculdade, cara, tinha uma coisa que eu vou falar para vocês. Histologia. Você tinha que olhar no microscópio ali na coisa, identificar o tecido que estava ali. E aí você anotava. Uma das provas era assim, né? Aí você tinha que rodar, tipo, sei lá, 10 microscópios.
E cada 10 você ia numerando uma folhinha de 1 a 10 e anotando. Microscópio 1 era o tecido conjuntivo não sei o quê. Esse era não sei o quê, não sei o quê. Meu amigo, aquilo dali não tinha como. A gente tinha que memorizar. Tanto que a gente tentava fotografar e colocar o nome para você memorizar o formato, buscar coisas para que você conseguisse memorizar aquela célula ali para poder responder na prova. Era uma loucura, ok? Então, você precisa entender que as nossas memórias elas são formadas por sinapses. O que é uma sinapse? São conexões de neurônios. São neurônios que vão se conectando e que vão construindo uma rua. Qual que é a parada disso? Teve uma explicação que eu fiz em um dos cursos que eu dei que eu achei sensacional sobre essa questão de sinapse. Vou tentar não, né? Quem tenta não consegue. A gente vai fazer aqui agora. Tentar que não diga que eu tô procurando o meu bloquinho. Que tá zoado aqui e eu não vou cortar o vídeo não. A gente vai seguir assim mesmo, porque aqui é raiz. Me presta esse teu aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. É basicamente assim. Imagina a seguinte situação. Aqui você tem um neurônio. Aqui você tem outro neurônio. Não vou desenhar um neurônio aqui, senão a gente vai perder muito tempo e é capaz de eu não conseguir desenhar ele no final das contas. Então, o que vai acontecer? Uma ligação disso daqui. Ok? E existe como a gente fazer uma coisa que eles chamam de vias neurais. O que é as vias neurais? São essas rotas aqui. Então, é como se existisse um conhecimento que você acabou de aprender, você guarda ele em um determinado lugar e existe uma via que você faz para poder acessar isso. Ok? Só que quanto mais você... Não, isso já vai ser uma dica depois. Não vou me atrapalhar na explicação não, porque eu quero seguir aqui o roteiro. Então, basicamente são essas sinapses. Isso vai gerar uma questão que a gente chama de plasticidade neural, que é a capacidade que o teu cérebro tem de se expandir. Isso foi feito um estudo com taxistas em Londres, que os pesquisadores viram que eles tinham uma grande oportunidade de conseguir estudar a mente daqueles caras. De que forma? Para que você seja taxista, lá em Londres, você precisa decorar, se não me engano, o nome de 200 e não sei quantas ruas. E aí eles viram uma possibilidade de fazer um estudo no cérebro dessas pessoas. Qual que foi a ideia? Eles fizeram uma tomografia, né? Fizeram uma ressonância magnética do cérebro, fizeram todas as medições dos parâmetros e tudo mais, e essas pessoas começaram a estudar para poder realizar a prova. Aqueles que realizaram a prova e passaram na prova, os neurocientistas foram lá, pegaram esses caras e fizeram uma nova ressonância magnética. E com as duas imagens de cada pessoa, eles conseguiram observar que as áreas envolvidas com o aprendizado, com a memória, elas tiveram um aumento. Ou seja, a neuroplasticidade, o teu cérebro ele é plástico, ele vai ter essa capacidade de se expandir. E obviamente esse crescimento que eu estou falando não é um crescimento gigantesco, não é nada disso. Eles tiveram um ligeiro aumento dessas estruturas. Ou seja, conforme eles estavam treinando, assim como você treina músculo na academia, houve um aumento daquelas áreas porque você as utilizou muito. Então, isso é a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, de certa forma, ela vai fortalecer cada vez mais essas conexões, que é a construção disso daqui. Ela vai fortalecer o quê? O caminho. Então, se eu tinha um caminho daqui, né, daqui para cá, assim, a neuroplasticidade vai fazer com que eu consiga reforçar esse caminho, ou seja, aumentar a largura dessa rua. Vocês vão entender isso lá na frente, na hora que eu for fazer a explicação melhor sobre isso, tá? Então, imagine que cada nova memória é um caminho numa floresta. Quanto mais você passa por ele, mais definido ele fica. Sacou? Imagina que você vai numa mata muito fechada. Imagina, por exemplo, aqui tem uma mata muito fechada, né? Uma mata bem fechada aqui na minha frente. E ela não tem caminho. Só que conforme você começa a andar naquele caminho, você começa a marcar melhor esse caminho e você vai desenhar o quê? A trilha. No caso aqui, a gente vai fazer o quê? As vias neurais. Beleza? Entendeu? Basicamente esse conceito? Ótimo. Então, além disso, dessa questão da neuroplasticidade, das conexões neurais, a gente tem um papel muito importante que são as emoções. As emoções, elas são marcadores de memórias. Ou seja, as emoções são como se fosse um marca-texto. É uma emoção, é como se fosse um marca-texto. Elas vão destacar eventos, tornando aquilo inesquecível. Por exemplo, possivelmente você tem todas as memórias no dia que você perdeu uma pessoa.
Talvez você vai se lembrar de um cheiro, talvez você vai se lembrar onde você estava, como é que estava o tempo, se estava chovendo, se estava dando sol, se era de dia, se era de noite. Independente de quantos anos isso passe, você tem uma memória, porque aquela memória teve um fator emocional muito grande. Talvez você tenha uma memória muito forte de quando seu filho nasceu, talvez você tenha uma memória muito forte de algo, uma tragédia que aconteceu na sua vida. Por exemplo, se eu virar pra você e falar assim, você lembra quando você tinha 5 anos, o que você fazia? Possivelmente você não vai ter essa memória. Agora, se eu disser pra você assim, na sua infância, o que mais te marcou? Aí você vai falar, cara, quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal coisa e isso me marcou muito. Só que você percebe que existem outros elementos dessa trajetória, dessa mesma idade, que você hoje não tem memória por aquilo dali. Isso acontece por uma razão muito simples e óbvia. O seu cérebro, ele precisa, de certa forma, eliminar coisas que não fazem sentido para que você não tenha um gasto de energia muito grande. Por exemplo, a grande maioria das pessoas tem memórias muito negativas, muito dolorosas, acerca de relacionamento, acerca da vida, acerca das dificuldades. E essas pessoas remoem isso até hoje, porque constantemente eles tornam essa memória de dor viva, através da lembrança. O que é uma lembrança, Vinícius? A lembrança é a reconstrução daquele fato, no agora. Então toda vez que você lembra de algo ruim, você vai ter o sentimento que você teve lá atrás, porque você está reconstruindo aquele evento. Olha quanto é importante essa questão da memória. Então, as emoções, elas vão ter um marcador muito forte. É como se literalmente fosse um marca-texto. Fosse um marca-texto que desse mais ênfase naquilo dali. E aí, Vinícius, o que isso tem a ver? Que todas as vezes que você tiver uma memória muito forte envolvida no seu processo de aprendizagem, a forma com a qual você foi ensinado, por exemplo, talvez você tenha uma memória dessa aula que te empolgou, que você se sentiu bem, ou era um momento ao qual você estava precisando muito assistir esse tipo de vídeo. Você estava emocionalmente chateado porque você não estava conseguindo estudar, você teve esse vídeo, e aí lá na frente você vai contar o como você se tornou uma pessoa mais inteligente, com uma mente mais ágil. Pô, lá atrás eu estava muito mal, e aí eu achei um vídeo, e aí você vai contar a sua história através dessa narrativa. Muito interessante, né? Então, beleza. Aqui a gente já entendeu de uma forma bem superficial, bem tranquila, como que a memória funciona. Através das conexões neurais. As conexões neurais vão criar vias neurais, ou seja, caminhos, e eu vou ter um envolvimento emocional. As memórias, elas vão ser de sensorial, curto prazo e longo prazo, ok? Nosso objetivo é o quê? Alimentar as memórias de longo prazo, para que eu possa ter mais acesso a elas. E aí a gente entra na nossa segunda parte dessa aula, que são técnicas de memorização. Aqui eu vou te passar, basicamente, deixa eu contar aqui, ó, 4 técnicas. 4 técnicas que você utiliza para memorizar. Beleza? Vamos lá. Primeira técnica é a técnica de associação. Qual que é a parada? A associação é uma técnica mais poderosa de memorização. Se você precisar memorizar uma nova palavra, você vai associar essa palavra a uma imagem, a um conceito que você já conhece. Por exemplo, neurônio. Eu posso associar o neurônio a uma árvore, aos galhos que vão representar as sinapses. O neurônio seria ali, né, o tronco e os galhos, as sinapses. Eu vou fazer uma forma de associar. Eu ensino às vezes questão sobre como identificar um instrumento cirúrgico. Aí eu falo, na ponta desse instrumento ele é como se fosse um garfo, como se ele fosse uma garrinha, como se ele fosse aquele ancinho de raspar grama, porque faz uma associação a algo que você conhece. Ou seja, quando eu tenho dificuldade de aprender algo ou de gravar um determinado nome ou conteúdo, eu associo ele àquilo que vai facilitar o meu processo de assimilar aquilo dali. Eu vou conseguir olhar para aquilo dali e fazer uma assimilação mais rápida, porque eu vou associar. Existe uma outra técnica que eles chamam de técnica de ancoragem. As pessoas fazem muito isso em outra situação que não seja de estudo. Por exemplo, às vezes a pessoa utiliza uma pulseira que é uma âncora. Às vezes quando ela está nervosa, ela olha para aquela pulseira e se acalma, porque ela fez uma ancoragem naquela pulseira e colocou um sentimento e uma emoção de que toda vez que ela olha para aquilo dali, ela vai se sentir bem. Você vai entender que toda vez que você lembrar de tal coisa, isso vai estar conectado com uma outra coisa.
Olha que loucura. Talvez você tenha hoje uma associação sobre determinadas coisas que você nem sabe o porquê, mas que foram implementadas em você. Exemplo, se eu falar pra você assim, casamento homem é tudo, entendeu? Você tem uma associação. Casamento é o quê? Bom, ruim, dependendo do tipo de modelo que você teve. Homem é tudo igual. Por que homem é tudo igual? Porque homem faz isso, homem faz aquilo. Ou seja, existiu uma associação de um comportamento que homens fazem e você atribui que todo homem tem esse mesmo comportamento. E aí você diz que homem é tudo igual, porque você fez uma associação de uma coisa ruim com o elemento homem. Mulher é tudo interesseira. Eu fiz uma associação de uma coisa ruim, ou seja, de ter que ter dinheiro, carro, não sei o quê, com mulher. Olha como que isso é quase que popular, assim, na cabeça da grande maioria das pessoas. Só que isso é uma verdade? Não. Óbvio que não. Mas as pessoas fizeram essa associação. Então eu vou ter associações benéficas e associações maléficas. Literalmente. Literalmente. Quando você vê uma pessoa que você gosta tirando uma foto ou aparecendo numa foto com uma outra pessoa que você odeia ou que tem princípios e valores distorcidos, você vai fazer uma associação. Quando essa pessoa está próxima, parece que ela está se associando a ela. E aí você vai ter a mesma memória ruim daquela pessoa que você não gosta, da pessoa que você gostava, e você fala, putz, eu não imagino que essa pessoa fez isso. Tá? Então, essa é a primeira técnica. Fazer associações. Faça associações. Segunda técnica, mapas mentais. Eu lembro que essa de mapas mentais eu aprendi na faculdade com um cara que estava estudando para a ABIN, que era a Agência Brasileira de Inteligência. Ele estava estudando para o Serviço de Inteligência Brasileira. Assim como os americanos têm o Serviço de Inteligência Secreta, o Brasil também tem. É a ABIN. É um concurso bem difícil. E aí ele estava me mostrando o conceito de mapas mentais. Ele tinha umas folhas, cara, gigantescas assim que ele levava e ele abria assim na mesa e ele ia desenhando. Era muito interessante, né? E eu lembro de algo que ele estava me mostrando sobre, por exemplo, iniciativa privada. Então ele tinha a central daquilo que ele queria e ele puxou querendo dizer que aquilo dali era uma iniciativa privada. Ele desenhou uma privada. Olha que legal. Ele utilizou a forma de associação com o mapa mental. E eu lembro disso até hoje. E isso tem, sei lá, uns 6 anos atrás. Por aí. Tá? Então os mapas mentais, eles são como uma cidade. Né? Eles vão se organizar com as informações de maneira com que você possa facilmente passar por elas. Isso você pode o quê? Utilizar cores diferentes, imagens para você poder destacar os principais pontos. Você vai poder desenhar ali da melhor forma possível. Então, tipo, tudo que... A Andressa, por exemplo, a minha mulher, ela estudava para fazer prova para ordem, ela tinha vários marca-textos. E cada marca-texto daquele dali era um mapa. Ou seja, os assuntos se conectavam em todos aqueles que ela tinha marcado com azul. Era tudo assunto X. O vermelho era os assuntos Y. E isso facilitava. Ela fez esse mapa mental. Inclusive, ela fez esse mapa mental no livro. Você pode fazer numa folha e por aí vai. Ok? Essa técnica aqui, eu preciso confessar que eu não conhecia, mas eu achei ela muito interessante. Na verdade, eu não conhecia ela desta forma. Eu já tinha ouvido falar de uma outra forma que se chama técnica de Losse, ou Palácio das Memórias. Achei isso muito interessante. A técnica de Losse é como se você criasse um palácio mental, onde você pode armazenar informações. Imagine que você está caminhando por cada cômodo de um palácio, né? De um castelo muito bacana. Imagine que você está caminhando ali. E cada um dos cômodos daquele lugar tem uma informação. Quando você precisa daquela informação, você volta até aquele cômodo. É como se você estivesse desenhando, né, ali a sua técnica de tipo assim, cara, e aí você pode utilizar as demais que eu falei pra cima. Você pode unificar essas técnicas. Por exemplo, vou utilizar a técnica de associação com o mapa mental com essa técnica de Losse. O que eu vou fazer? Eu vou... passando aqui pela cozinha, na cozinha eu vou ter as informações XYZ, que vão fazer associações com aquele ambiente, ou com aquele lugar. No quarto, onde eu me sinto mais seguro, eu tenho tal coisa. Na sala, onde eu tenho entretenimento, alegria, eu posso associar uma informação lá. E por aí vai.
Eu achei muito interessante. E quando você precisar, eu já vi algumas pessoas falarem que elas fecham os olhos e elas conseguem, de certa forma, literalmente se enxergar caminhando e achando aquela informação. É como se ela tivesse deixado aquela informação lá e quando ela precisa, ela vai lá e tem acesso. Tinha uma menina que estudava comigo, na época da faculdade, ela fazia diferente. Ela precisava lembrar de alguma coisa, ela fazia assim, ó. Ela olhava pra cima. Então ela fez uma ancoragem olhando pra cima e ela falou que ela conseguia ver a folha do caderno dela. Ela conseguia ver, inclusive, como que ela tinha escrito. A menina era uma máquina, ela ia lá e blum, na prova. Mas ela foi repetindo isso cada vez mais. E você vai entender a importância disso. E tem uma outra técnica que eles chamam de mnemônico, que é o quê? São como pequenas chaves que abrem portas grandes, de grandes ideias, né? Que ao criar frases de ancoragem, né, com acrônimos, que resume a informação, você torna aquela informação mais fácil de ser lembrada. Então você vai fazer uma lista ou sequência com exemplos, para que você possa ter palavras que vão te remeter à informação que você quer. Ah, eu quero lembrar, sei lá, das cores do arco-íris. Aí para cada cor você escreve o nome de uma pessoa. Amarildo, de amarelo, uma questão assim, né? Vó, verde, e por aí vai. É como se você fosse fazer essa ideia. Você vai atrelar uma palavra conhecida a uma informação. Ok? E aí a gente entra na nossa terceira estratégia, que é o aprendizado acelerado. Isso aqui é muito interessante, ok? Qual que é a parada do aprendizado acelerado? O aprendizado ativo versus o aprendizado passivo, ok? Estudar de forma passiva, como apenas ler, é como se você enchesse um balde que tivesse um furo no fundo. Só tô lendo. É como se eu estivesse enchendo um balde, só que ele tem um furo. Então tudo que eu tô colocando de água aqui tá o quê? Vazando. Por outro lado, estudar ativamente, como ensinar o que aprendeu. Isso pra mim é o que mais funciona. Por exemplo, quando eu tô estudando alguma coisa aqui, eu paro e eu explico pra Andressa o que eu tô estudando. Ou o que eu entendi sobre aquilo, na verdade. Nossa, olha só, eu aprendi isso, olha que interessante, papapá. E às vezes ela faz determinadas perguntas que me desafiam até reforçar esse caminho. Então, a gente precisa entender isso. Porque, por outro lado, quando eu vou estudar de forma mais ativa, como eu vou ensinar o que eu aprendi, é como se eu estivesse vedando esse furo no balde, garantindo que a água fique ali dentro. Ou, no caso, o conhecimento que vai estar ficando ali dentro do balde. Eu não estou perdendo aquilo dali. Por isso que é muito importante tudo aquilo que você estudar, você ensinar. Dizem que ensinar é aprender duas vezes. Quando eu ensino algo para alguém, eu estou aprendendo o quê? Duas vezes. Porque primeiro eu tive que estudar, e depois eu preciso, de certa forma, ensinar aquilo para aquela outra pessoa. Uma das formas de estudar que eu acho muito eficiente é isso. É como se você fosse fazer o quê? Aula. É como se você fosse fazer uma aula para alguém. É como se você estivesse aprendendo aquilo dali e você tem a obrigação de fazer com que aquilo dali se fique tão simples e fácil ao ponto de você explicar para uma pessoa que não conhece aquele assunto e ela conseguir entender. Entendeu? E a outra questão é o estudo intercalado, que é o quê? Estude diferentes matérias em blocos mais curtos. Em vez de você focar em uma única hora ou horas durante um determinado tipo de conhecimento, você pode intercalar isso. Vou estudar na parte da manhã, a matéria depende também da quantidade de coisa que você tem que estudar, você precisa ter um bom calendário, né? Você precisa se organizar isso, porque você vai conseguir, quando você faz blocos curtos, em vez de você focar em uma única hora ali, você consegue manter o seu cérebro mais enganjado naquilo dali, porque às vezes você está estudando algo, aquilo dali começa a ficar chato e tudo mais, e aí você traz uma coisa nova para o teu cérebro gosta de coisas novas, de coisas assim diferentes e tudo mais. E pense nisso, é como se você fosse fazer exercícios, né? Você não quer sobrecarregar um único músculo, eu quero fortalecer o corpo inteiro. Eu não quero ir para academia e querer fortalecer somente um músculo. Não, eu quero fortalecer meu corpo como um todo. Então por isso que eu intercalo, para que eu possa fortalecer ele como um todo, para que eu não tenha algo mais forte e algo mais fraco. Então isso vai te ajudar, ok? Outra questão que eu queria trabalhar com vocês são as práticas de recuperação. Que é o que, Vinícius? Revisar. Uma das coisas que eu defendo é estudar,
resumir e revisar. O que a gente precisa entender? Revisar ativamente é essencial. É nessa questão de eu revisar o conteúdo ativamente, faz com que eu consiga pegar o rascunho do post-it e tornar um livro. Jogar para a memória de longo prazo. Porque aquilo que eu estou repetindo, eu estou dizendo para o meu cérebro, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. É igual quando você está em casa e diz assim, eu não posso esquecer tal coisa. Eu não posso esquecer de fazer isso, eu não posso esquecer de fazer isso, eu não posso esquecer de fazer isso, eu não posso esquecer de fazer isso. Aí você foi na rua e você tá pensando, cara, eu não posso esquecer de fazer isso, eu não posso esquecer de fazer isso. Por isso que quando você tá em determinados lugares, essa informação fica voltando toda hora na sua cabeça. Aí tu, cara, eu já sei, mas por que isso fica voltando toda hora? Porque você ocupou um espaço cerebral repetindo que você precisa fazer aquilo, que você não pode esquecer aquilo, que o teu cérebro fica toda hora te lembrando aquilo dali. E isso se torna às vezes estressante, ocupando um espaço na tua memória, e muitas das vezes você pode o quê? Esquecer. Qual que é uma forma que eu posso fazer para não esquecer, Vinícius? Nesse caso, de atividades que eu preciso fazer e isso não ficar toda hora na minha cabeça. Porque, tipo, eu tô estudando. E aí meu cérebro tá assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer compra, você tem que pagar não sei o quê. Só que aí você não consegue se concentrar naquilo que você tá estudando, porque toda hora o teu cérebro tá fazendo o quê? Nossa, eu tenho que fazer não sei o quê. Como que eu faço? Papelzinho, bloquinho do seu lado, canetinha. Você vai lá e anota. Fazer tal coisa. Ou seja, eu tirei daqui, transferi pra cá, abri espaço, volto a me concentrar. E eu tenho que fazer tal coisa. Anota. Pra quê? Pra que você possa deixar o seu cérebro extremamente focado naquilo dele. Deu pra entender? Por quê? Quanto mais você revisa aquilo dali, por exemplo, eu preciso revisar. Não, você anota. Você vai anotar no bloco, numa agenda, no seu celular. Eu defendo você fazer num caderninho, por exemplo. A Andressa, ela tem uma lista ali que ela anota todos os dias à noite tudo que ela precisa fazer no dia seguinte. Por quê? Porque é uma forma dela se organizar e amanhã, quando ela acordar, ela não ficar perdida. Eu, por outro lado, peco nisso, em alguns casos. Entende? Então ela anota. E aí quando ela acorda, ela olha lá, fazer tal coisa. E as coisas que ela faz, ela vai riscando. Por quê? Porque é uma forma dela esvaziar a cabeça dela, colocar para um papel e não ficar depois no final do dia com aquela sensação. Puta, esqueci de fazer tal coisa que era importante. Então você vai anotar. Preciso revisar o conteúdo todo final de semana. Depois de um tempo, obviamente, você pode colocar, vou revisar o conteúdo a cada 15 dias. Então, primeiro você vai revisar o conteúdo a cada semana. Tipo, estudei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou seja, no sábado ou no domingo eu vou revisar o conteúdo que eu estudei. Porque se você não revisar, você não está fortalecendo. Por exemplo, não adianta você ir para academia, fazer um dia de atividade e achar que você vai ficar forte. Que você vai emagrecer. Você precisa o quê? Repetição. A repetição é pedagógica. A repetição que vai fazer você aprender. Você aprendeu a falar como? Repetindo. Você foi alfabetizado de que forma? Repetindo. Eu vejo a Andressa, por exemplo, dando aula para os meninos. É repetição. Ela vai lá e ensina os números pro meu menorzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele tá. Entendeu? Entendi. Aí ele vai e fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aí no dia seguinte, ontem a gente aprendeu sobre os numerozinhos. Quais são os números? Aí ele vai lá. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10. Entende? Aí ela tem que fazer o quê? Reforçar a memória. O que ela está fazendo? Ela está construindo um novo caminho. Então, se você não revisar, não adianta. Vinícius, mas eu preciso decorar isso rápido. Não tem como você decorar da noite pro dia. Você vai ter que se envolver com este conteúdo. Porque explorar a memória, como que funciona, as técnicas de memorização, as estratégias do aprendizado acelerado, não significa que o aprendizado acelerado é ir de 0 a 100 em 3 segundos. Não é que eu acabei de ler um livro inteiro e eu já sei tudo. Não, eu preciso me envolver com aquilo dali. Por isso que um planejamento se faz necessário. Você precisa entender isso. Lembre-se sempre disso. A chave para o sucesso é a prática contínua.
Quanto mais você aplica essas técnicas que eu acabei de ensinar pra você, quanto mais você repete isso, mais poderoso isso vai ficar na sua mente. É igual quando você vai fazer arroz. Pode ser que a primeira vez você queime, a segunda vez você queime, aí daqui a pouco você tá aprendendo, até você vai automatizar o processo. Só que eu preciso lembrar pro meu cérebro que aquilo dali é importante. Eu preciso de ativamente estudar. Vinícius, mas eu preciso de mais informações. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu quero exercitar mais sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book, que é como você vai fazer para transformar a sua memória mais ágil, aumentar a sua inteligência. Mais aprofundado, com mais exemplos, com mais rotina. Ah, por que você não faz isso num vídeo? Senão eu vou fazer vídeo de 1 hora. E vídeos que eu nem sei quanto tá esse daqui, por exemplo, já vai ter gente aqui nos comentários reclamando que tá demorando muito. E olha que eu fui direto ao ponto. E também um e-book ridiculamente baratinho, que isso vai te ajudar muito. Foi construído para poder realmente te ajudar nesse processo. Se você quer aprender de forma mais rápida, se você quer ter um aprendizado mais acelerado, literalmente entender tudo aquilo que você estudou, lembrar de tudo aquilo que você estudou, você vai entender sobre mais técnicas. Aqui eu trouxe algumas. Existem mais técnicas, mais simplificadas, com mais exemplos que vão te ajudar no processo de uma construção de uma mente mais ágil, mais rápida, mais inteligente. De que forma, Vinícius? Através de técnicas de neuroaprendizagem. Da onde você tirou isso, Vinícius? Eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento humano. Estudar sobre isso. Por quê? Porque eu tinha dificuldade para aprender. Cara, eu tenho TDAH. O TDAH ele se perde assim, ó. Hoje eu tava fazendo algo, do nada eu tava lendo sobre coisas ilegais. E aí eu falando aqui pra Andressa e tal, não sei o que, ela parou, olhou, ela falou assim, só um minuto. Qual que é o fundamento disso que você está estudando? Pra que você está estudando isso? Ou seja, eu tinha que estar estudando uma coisa, só que algo chamou a minha atenção. Essa é a vida do TDAH, meu amigo. Algo chamou minha atenção, quando eu fui ver, eu estava fazendo isso. E ela... Ou seja, esse e-book também vão ter outras estratégias que vão te ajudar nesse processo de manter mais o seu foco. Ah, Vinícius, mas você perdeu o foco. Como é que você vai me ensinar a não perder o foco? Então, porque existe uma estratégia que está lá dentro sobre o processo de organização, que eu não fiz, como eu acabei de falar para vocês anteriormente, que é o que ela faz e eu não fiz. É uma listazinha. Você vai entender. O e-book está aqui embaixo. Também tem os nossos contatos aqui, caso você tenha alguma dúvida, interesse em alguma coisa, vai ter o nosso número do WhatsApp aqui também, você pode entrar em contato com a gente, para que a gente possa facilitar e te ajudar no seu processo aí, do seu e-book. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva nesse canal, porque esse canal foi feito para quê? Para te ajudar a evoluir, para te ajudar a crescer e a ser um ser humano melhor. Tamo junto, até depois do fim e até o próximo vídeo.